Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Gabriel e eu vou apresentar agora meu trabalho de programação mobile 1. O trabalho consistia em a gente criar um aplicativo, né, ou de receita ou de hotel. Eu escolhi o de receitas, as receitas da vovó, é o aplicativo aqui. A gente tinha que apresentar três tecnologias nesse aplicativo, certo? A primeira era o Pop-Up Menu Button. Como que eu fiz ele aqui? Eu fiz uma forma que ele filtrasse as receitas que eu tenho dentro do meu aplicativo. Tem receitas brasileiras, mexicanas e por aí vai. E aqui ele está realmente filtrando porque eu criei objetos. Eu criei uma classe chamada receitas, né? E cada receita desse aqui é um objeto e tudo mais. Como que eu fiz para ele filtrar? Aqui na minha app bar personalizada, eu criei esse pop-up menu button e eu passei três valores: brasileira, mexicana e japonesa. Dentro da minha classe, eu tenho uma string aqui chamada nacionalidade. E quando eu vou declarar esses valores que eu declarei aqui receita por receita, eu coloco a nacionalidade com um desses valores ali: brasileira, aqui embaixo tem japonesa e também tem a mexicana. Aí o que acontece? Quando eu clico em algum desses itens aqui, ele passa o valor clicado, respectivo clicado, certo? E daí eu uso ele no Navigator Page aqui. Eu passo o Navigator com a página que eu quero chamar, que é a Filter Recipe, que eu já vou abrir ela, e com argumentos de como valor. O que eu fiz? Lá na main eu declarei que a rota Filter Recipe ela precisa de um argumento do tipo Recipe Type, que no caso seria brasileira, mexicana ou japonesa, certo? Deixa eu abrir aqui a Filter, não é Filter Page não, Filter Page sim. Vamos lá. O que acontece? Quando esse valor chega aqui na Filter Page, que é a página aqui das receitas filtradas, eu tenho uma lista de receitas, né, cards, que ela puxa desse lista de receitas. Essa lista de receitas é essa daqui. É uma lista que eu criei aqui em cima que recebe todas as receitas que eu declarei aqui embaixo, certo? Eu passo ela para dentro dessa cards aqui e eu crio outra lista chamada filter cards. O que acontece? Essa filter cards ela vai filtrar onde todo item da lista que eu declarei como receita, é o nome desse item, ponto nacionalidade tem que ser igual à nacionalidade que eu estou passando quando eu clico aqui. No caso, brasileira, mexicana, japonesa. Eu uso o argumento do Navigator como filtro aqui para poder criar uma lista personalizada só com as receitas que possuem a nacionalidade igual a que eu estou passando. E daí eu transformo isso numa lista. E daí, basicamente, depois eu chamo aqui uma seção aqui, Section Recipe Filters, que é basicamente um grid view que eu criei para poder criar esses itens aqui. Nesse grid view, deixa eu abrir aí um exemplo aqui. Esse daqui, por exemplo, é, um grid view simples que eu usei um orientation aqui, vou explicar já para que ele está fazendo, mas basicamente cada vez que ele for criar um container desse daqui, ele vai acrescentar um padzinho para separar eles, certo? Daí agora eu já entro na segunda tecnologia que era para a gente usar, que é o MediaQuery.off. Basicamente o Media Query ele vai pegar o tamanho da minha tela, as informações, orientação e tudo mais. Nesse caso eu usei só o Orientation. Para que eu usei ele? Eu declarei uma variável chamada Orientation e passei o valor da tela atual. No meu gridview.builder, no delegate, eu fiz como se fosse um if aqui. Eu passei, se a orientação for igual a retrato, portrait, ele só vai ter duas colunas aqui. Porém, se não for retrato ou portrait ali, ele vai ter três colunas. Isso faz esse comportamento aqui ser gerado. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela que eu não estou enxergando. Cadê? Arrastar um pouquinho para cá. Aí. Quando eu giro a tela, ele cria três colunas aqui para mim. Deixa eu pegar as brasileiras que tem mais itens. Ó, ele está criando três colunas. Agora, se eu inverto a tela novamente, duas colunas novamente. Porque quando está retrato vai ser duas colunas e horizontal vai ser três colunas. Aí já matamos a segunda tecnologia também, que seria o Media Query.
O terceiro eu usei o URL Launcher, que no caso eu usei aqui na página de detalhes de cada receita. Deixa eu abrir ela aqui, Detail Page. Passei aqui, né? Montei a URL, HTTPS, YouTube, o path como watch e o parâmetro da query eu passei o V, que no caso significa vídeo, da URL do YouTube. Aí aqui embaixo, quando eu clico em qualquer receita, aqui tem um container, né? Envolvi ele com um gesture detector e passei a função Last Web View ou VC, passei a URL que eu criei lá em cima personalizada. Para abrir um vídeo específico, aqui na hora de declarar as receitas, eu tenho um parâmetro chamado URL, que eu passo a URL finalzinho dela do vídeo, entendeu? Daí, quando ele juntar com o restante da... Cadê a página aqui? Detail View. Quando ele juntar com o restante da URL que eu declarei aqui em cima, ele vai montar a URL do vídeo inteira. Daí, ele tá abrindo em outro navegador, né? Porque eu tô emulando pelo navegador mesmo, está abrindo em outra aba. E todas estão apontando para o vídeo que me ajudou a concluir essa atividade aqui, que no caso é do professor Andrei. Então, foi dessa forma que eu utilizei as três tecnologias aqui. Não vou me aprofundar muito como eu montei o layout aqui, mas só dando uma passada básica. Deixa eu abrir aqui as sections, que é onde que vai mostrar melhor. Por exemplo, isso aqui tudo eu criei vários widgets para cada função que eu queria no meu código. Por exemplo, a app bar aqui é um widget separado, esse bottom bar navigator aqui é um outro widget que eu criei personalizado, esse quadrado todo aqui também é um widget personalizado, essa linha aqui também, por aí vai. Esse container, estilo de container também. Por exemplo, esse quadrado grande aqui é um section receive com 4 cards. Eu limitei a quantidade de cards aqui para 4, né, em 2 colunas. E para ele ficar o grid certinho, eu usei um aspect ratio 1/1. Quer dizer que para cada 1 de altura ele vai ter 1 de largura. E daí isso funcionou muito bem quando eu tenho telas de tamanho diferente. Ó, eu posso ter várias telas aqui, pequenininha, telas maiores, e todas as telas ficaram bem dimensionadas. E daí eu achei mais eficaz do que usando com Media Carry.size. Achei que funcionou melhor dessa forma. É por isso que eu usei. E basicamente é isso. Aqui na home screen eu criei essa funçãozinha aqui usando o size, porque eu estava tendo problema, por exemplo, de telas grandes assim, a fonte ficava muito menor. Por exemplo, aqui no título eu deixei até para exemplificar, a fonte fica muito pequena. Então eu criei esse booleano chamado isMobile. Se a tela for menor que 600 pixels, que é o tamanho mediano de um celular, né, ele retorna true. Então if mobile, se for true, o tamanho da fonte vai ser 15 pixels. Se não for mobile, ou seja, se for um tablet ou computador, o tamanho da fonte vai ser 25. Então por isso que ele fica bem adaptado. Aqui está o tamanho 15 e aqui está o tamanho 25 de fonte. Bom, e essa foi a minha atividade. Acredito que deu para explicar bem a funcionalidade do app. E eu fiz dessa forma. Acredito que cheguei a um bom resultado usando as tecnologias que foram passadas para a gente usar. Beleza? É isso aí. Obrigado pela atenção. Valeu.